Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nesta hora de estudo do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade na segunda parte. Estamos terminando o capítulo 3, que fala sobre o mundo espírita. Nós temos 11 capítulos ainda para estudar. Estamos no final do terceiro capítulo, né? E vamos estudar esse tema, perturbação espiritual, que, na verdade, vamos dar continuidade ao que Maurício falou na semana passada. Vamos recordar um pouquinho, só para a gente pegar o fio da meada, e a cada slide eu coloquei a figura e depois o escrito. Então, vocês prestem atenção na figura, porque eu acredito muito assim na imagem. A imagem prende um pouquinho e faz com que a gente guarde a lição posteriormente. Bom, então, eu coloquei essa imagem porque a gente sabe que existe o laço fluídico que prende o espírito ao corpo. No caso ali, encarnado, quando esse laço se desata, desencarnado. Não é isso que a gente aprendeu semana passada? Então, recordando. O espírito não sente dor. A nossa grande preocupação está logo no início do capítulo do Céu e Inferno, chamado Passamento. Essa é a primeira preocupação nossa. Eu vou sentir dor? Né? Como que eu vou ficar? Como que vai ser esse momento? Ele logo inicia falando vários questionamentos, né? No capítulo da passagem, ou passamento, capítulo 1. Né? Como que é esse momento de transição? Eu vou sofrer? Eu sei que eu não escapo a esse momento, mas como é que vai ser? Essa é a nossa grande dúvida. Então, não sente dor, e sim uma agonia, um torpor. Eu fico assim, numa situação meio confusa. A morte é a destruição do corpo somente. Os laços não se quebram, se desatam. Não é uma coisa para assustar ninguém. É uma coisa, é um processo natural da vida. Da vida, dentro da vida, está o processo da morte do corpo e continuamos a viver. Não é isso que a gente aprendeu? Então, as sensações que sentem vêm do duplo etéreo, que é a camada mais grosseira do perispírito, ou seja, o duplo que vai junto com o corpo. Se eu ainda sinto frio, se eu sinto calor, todas as sensações são devido à camada do perispírito que ainda está ligada. Esse laço ainda não se desatou completamente. Se eu fiz o mal, eu me sinto envergonhado. Se eu fui justo, aliviado. E para aqueles cuja vida foi toda material e sensual, existe muita afinidade entre o corpo e o espírito. O desprendimento vai ser lento. Então, essa última frase que a gente tem que pegar para o nosso estudo de hoje. Porque a perturbação espiritual é justamente o momento, é aquele momento em que eu desencarnei, ou seja, o laço se desatou e eu ainda fico num torpor, numa confusão. E esse momento depende de várias coisas, é isso que a gente vai estudar hoje. Depende principalmente da afinidade entre o corpo e o espírito. Como eu levei a minha vida? Quer dizer, a característica da morte é a característica da vida que eu levei. Né? Como diz o nosso doutor Erma, para bem morrer, é preciso bem viver. Como eu vivi a minha vida? Apegado às coisas, egoisticamente. Tudo era muito intenso na minha vida em termos de sensações, de sentimentos, de prazer. Como foi a minha vida? Então, eu fiz um laço ainda maior. Além do laço que a gente já tem normalmente, eu fiz um laço, eu criei uma afinidade muito grande entre o corpo e o espírito. Então, na hora da separação, vai dificultar. Não é que não vai acontecer, vai ser lento. Essa lentidão é bem variável, é justamente o que a gente vai estudar hoje. Pode ser horas, minutos, e pode ser anos e séculos. É esse pedacinho, ou seja, essa paralisia momentânea das faculdades que neutraliza essa sensação. Você para nesse momento. Antes de entrarmos no tema, também tem outra coisa muito importante para a gente dar continuidade ao estudo, porque o estudo de hoje só tem 3 questões, mas são bem profundas, que se chama consciência. Por isso eu coloquei esse slide. Pessoa trilhando um caminho, né? E a gente tem
como base para qualquer estudo referente à vida e à morte. Porque, na verdade, nós estamos estudando a vida. A lei de Deus está escrita em nossa consciência. A gente não pode perder esse fio da meada. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, a consciência do espírito imortal conhece intuitivamente o que é certo e o que é errado. Ou melhor, quando está de acordo com a lei e quando é contrário à lei. À medida que se aprimora, o espírito desenvolve a consciência de si mesmo, se dá conta de suas responsabilidades em relação à vida, ao mundo e às pessoas que o cercam, e a si mesmo. Sua consciência cria mecanismos que o avisam sempre que incorre em erro, sempre que se desvia do caminho reto. Então, ele experimenta as dores morais, tão fortes e intensas quanto mais se teima em não obedecer à voz da consciência. Ou seja, a consciência não é a natureza intelectual, não é a atividade dos mecanismos cerebrais, não. A consciência é uma força que impulsiona para exteriorizar em forma de ação o que você pensa, o que você é. Por que a gente vê indivíduos que têm reações completamente diferentes? Gente, né? Fulano parecia tão calmo, de repente teve uma atitude assim, assim, assim. Não tem esses casos assim? Ou, né? Então, isso é a consciência, que é nascida da onde? Do próprio ser, do espírito. E o que vai sobreviver ao corpo? O espírito. E nascida das experiências evolutivas, ou seja, aquilo que você tem como bagagem. Então, não tem como a gente fugir. Até num dos nossos estudos, né, a gente colocou a consciência e aquilo mexeu porque mexe mesmo. A consciência é o fio da meada. Nós temos a consciência para quê? Para corrigir nossos erros e somar conquistas. Para que serve a encarnação? Para isso. Então, a gente traz a bagagem, essa bagagem precisa ser verificada e ela pode ser treinada através dos valores morais. Ou seja, como ele disse ali, à medida que se aprimora, é o quê? O espírito vai se aprimorando, vai se educando e criando para si hábitos saudáveis. Ou seja, quando ele desencarnar, que a gente não sabe a hora, ele já vai estar melhor, mais educado, com hábitos mais saudáveis, com pensamentos mais saudáveis. Não é assim? A nossa proposta é essa. Então, por isso que o estudo da consciência é de suma importância para o que a gente vai estudar. Bom, e aí entramos na questão 163. Coloquei a figura porque é exatamente isso. Se a gente tem dificuldade de se ver aqui como encarnado, a gente vai ter, consequentemente, a mesma dificuldade. Por isso, a variação da perturbação. Agora, se a gente já se conhece bem, já criou esses hábitos mais saudáveis, já começou a verificar a consciência, poxa, Carla, isso aqui que você está fazendo não está legal, está prejudicando a você mesmo, está prejudicando fulano. Você não está seguindo aquele caminho reto, aquela figura que a gente viu bonitinho, seguindo as leis de Deus, você está precisando melhorar. Isso é aviso, gente. Isso é bondade divina, não é bronca. Porque tudo a gente acha que as pessoas estão falando para a gente para brigar com a gente, mas não é. É amor puro. Você pode ver que os nossos melhores professores são aqueles que brigam com a gente. Por quê? Porque eles querem ver a gente bem. E o pai faz a mesma coisa. Bom, e aí, na questão 163, é a primeira pergunta que ele faz. Ao deixar o corpo, tem consciência de si mesmo? Não imediatamente, é a resposta dos espíritos. Ele terá, mas imediatamente, que é justamente esse pedacinho, esse espaço de tempo, vamos dizer assim, que nós vamos estudar, ele fica enxergando assim, num torpor, né? Meio, parece não sei onde que eu estou, meio confuso. Bom, então tudo a princípio é confuso. A alma precisa de algum tempo para entrar no conhecimento de si mesma.
Ele se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria, que ele acaba de abandonar, e se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Ou seja, depende de desligar da matéria, ou seja, da influência da matéria, da ligação que eu fiz. Eu que amarrei também tudo isso, né? Eu que me liguei, às vezes, exageradamente à matéria. Então, vai depender exatamente disso. Bom, e aquilo que eu falei, se a gente não se olha agora, a gente vai ter mais dificuldade de se olhar depois. Então, nós estamos tendo a oportunidade de encarnados de se olhar, principalmente nós espíritas, né? Porque o que o espiritismo faz com a gente, como o Inácio Bittencourt falou ali? A doutrina, ela tem que ser vivida, ela é viva. Nós temos que aprender, estudar e tentar colocar em prática. Esse é o bom da história. Bom, então, aí, nesse estágio, acontecem várias coisas. Na questão 286, Kardec pergunta se a gente vê parentes e amigos assim que a gente chega lá. Não vê também imediatamente, justamente porque esse estágio de perturbação, ainda tudo está meio que confuso. Às vezes, até a gente ouve vozes, como no caso do enterro, na 327. Ele pergunta se no enterro, se a gente assiste o enterro. E os espíritos respondem. De repente até vê, mas não percebe o que está acontecendo. É como se fossem vozes, longe. Isso é muito variado, tá, gente? É uma escala enorme. A gente está falando assim, mais ou menos. Espíritos mais evoluídos, que já se desligaram da matéria, que já viveram a vida praticamente do espírito encarnado, imediato, como o Samson no céu e inferno. Né? Já assistiu o enterro, já conversou com um, já conversou com... Bem, enfim, no céu e inferno tem uma escala enorme, né? Então, depende exatamente disso aí. E isso aí é misericórdia do Pai, né? Na questão 164, ele pergunta, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração? No mesmo grau e com a mesma duração. Depende da condição moral. Ou seja, aquilo que eu trago de bagagem, o que eu adquiri como espírito. Ou seja, a maneira como eu conduzi minha vida, os meus pensamentos, as minhas ideias, os conhecimentos, atitudes, sentimentos, enfim, e etc. Se eu já me desliguei antes, vai ser mais fácil. Então, o período, o tempo vai ser menor. Mais fácil não é para ninguém, eu acho. Mesmo naqueles espíritos que eu vou contar a história de um, aliás, de dois, é sempre um período turbulento, vamos imaginar assim, mesmo para os espíritos felizes. Tá? É um processo natural. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a perturbação espiritual faz parte do processo da morte, ou seja, de desencarnar. É um período de tempo que a gente passa nesse torpor. Não é castigo, não é nada disso. É uma coisa natural, né? E aí, o processo de desprendimento espiritual é lento ou demorado. Depende de como eu vivi. Conforme o meu temperamento, o meu caráter moral, as aquisições espirituais de cada ser. Não existem duas desencarnações iguais. Cada pessoa desperta ou se demora na perturbação, conforme as características próprias da sua personalidade. Eu estava lendo também no passamento aqui, no capítulo 1, que, às vezes, uma pessoa com uma morte brusca, vamos imaginar um acidente de carro, desencarnou na hora. A gente sempre imagina assim, ele sentiu dor. É a primeira coisa que a gente pensa, ele sofreu muito, né? Às vezes o corpo fica dilacerado, ou enfim, todas aquelas situações que são comuns na nossa vida, né? Nem sempre.
Por ser uma morte brusca, esse período de perturbação vai existir, mas nas outras mortes por doença, por velhice, também acontece. Mas vai depender da condição moral. Às vezes, espíritos se acidentam gravemente e são desprendidos da matéria quase que imediatamente. Acontece? Acontece. Porque vai depender, se nesse momento a coesão de dois elementos, ou seja, a matéria e o espírito, está em toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que rege dolorosamente sobre a aura. Se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Então, isso não é uma regra, não é uma coisa fixa, é uma coisa variável, né? E ele pergunta também, na questão 318, se as ideias do espírito se modificam no estado de espírito. Ou seja, a gente vai aprendendo e vai modificando as ideias. Sim, muito. Né? A influência da matéria diminui e ele vê as coisas diferentes. Se a gente tomar a posição com a influência da matéria, a gente toma uma posição, um pensamento. Tirando a influência da matéria, a gente toma outra posição. O pensamento parece que mudou. Né? O que aconteceu? Aconteceu que eu tirei, vamos dizer assim, eu me desvinculei da influência da matéria, da influência do meio. Se a gente experimentar, passando por um determinado problema, todo mundo fala uma coisa, faz isso, faz aquilo. Influência, o que mais a gente tem, né? Influência do meio, então, é o que mais a gente tem. Se a gente procurar se recolher, né? Se recolher mesmo, de verdade, fazer uma prece. Senhor, é essa a situação, né? Sem mentira. Daqui a 10, 15 minutos, você já vai ter uma outra atitude, uma outra visão. Você vai tomar a posição de uma maneira diferente. Isso encarnado. Você imagina desencarnado sem o corpo, né? Aí é que procura os meios de se melhorar. Poxa vida, isso assim, eu poderia ter feito dessa forma, poderia ter feito de outra. Então, as ideias vão mudando. Bom, e a terceira questão e última, ele fala sobre o espiritismo, justamente tem a ver com a mensagem do espírito que a Gisele leu. O conhecimento espírita exerce influência sobre essa duração? Sobre esse período de perturbação? Sim, uma influência muito grande. Porém, a prática do bem e a consciência pura são os que têm maior influência. Ou seja, eu tenho o aprendizado, eu tenho o conhecimento, mas eu aprendi de verdade. O que eu estou fazendo desse conhecimento? Na verdade, ele responde a pergunta com outra pergunta. Eu levei 15 anos na doutrina. Sim, na doutrina, mas eu estava aprendendo? Eu estava me modificando? Eu estava percebendo as minhas falhas morais? O que eu estava fazendo com esse conhecimento da doutrina? Na 799, ele fala assim, o Espiritismo nos mostra a vida futura. O homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do seu presente, que é o nosso tema do Encontro de Jesus. Todos estão convidados. Nós vamos falar sobre a vida futura, mas mais a parte da moralização do homem na vida presente, ou seja, as atitudes a tomar. A minha visão muda, a minha atitude muda, eu sabendo que eu vou continuar a viver, né, no mundo dos espíritos. Como é que vai ser isso? Então, eu trouxe 2 exemplos para a gente, né, vamos dizer, contar uma história. Esse livro, Além da Morte, fala nos 4 primeiros capítulos, mais ou menos. Olha só, 4 capítulos só sobre perturbação é muita coisa, né? Mas é mais ou menos isso, se não são 5. Ela conta detalhadamente o espírito de Otília Gonçalves, através da psicografia de Divaldo Franco. Ela conta vou botar 5, para eu não ter medo de errar, detalhadamente o processo de perturbação que aconteceu com ela. Mas, assim, os mínimos dos mínimos dos mínimos detalhes. Né? O que aconteceu? Ela era dirigente, né, trabalhadora da casa espírita, tinha o conhecimento espírita,
E passou por várias situações de muita dor, vamos dizer assim, né? Dor moral, vamos dizer assim. E aí, ela relata várias coisas. Se a gente pudesse colocar tudo, ia ser bom, mas não dá tempo. Eu tirei 3 pedacinhos importantes para a gente, né, resumir o nosso estudo. Ante a evidência da desencarnação, ou seja, isso aí antes ainda tem muita coisa, mas quando ela verificou que realmente ela desencarnou, né, procurava orar sem o conseguir, atormentada pela inconformação. Então, qual era o problema dela? Não era o conhecimento espírita, porque ela tinha, né? Não era bem o conhecimento. Apesar de, depois lá, nos meados do livro, ela dizer que ela não estudava muito. Depois ela foi se reconhecendo. É o caso da questão 318. Ela estudou muito as obras de André Luiz, tanto que ele faz o prefácio do livro. Né? Mas não estudou a doutrina na essência para que esse aprendizado fizesse com que ela se transformasse. Então, portadora de alguns conhecimentos da doutrina dos espíritos, caminho de luz no mundo de trevas, recusava-me, contudo, a aceitar a realidade inelutável. Eu não podia morrer ainda. Ou seja, ela não contava que ela ia desencarnar. Muito menos, acho que todos nós que aqui nos encontramos, não vai contar que vai desencarnar de uma morte súbita, como a dela. Né? A dela foi também um rompimento, um aneurisma, então foi uma coisa... Bom, né? E aí, o que aconteceu com Otília? Bom, ela conta assim, após a disjunção celular, a consciência comanda o espírito. Olha a consciência novamente, por isso que eu botei aquele slide da consciência. E o peso específico das vibrações, por afinidade, se encarregará de fixar cada um no quadro das necessidades evolutivas. Ou seja, é a bagagem que você está trazendo. O que você trouxe para a gente começar a acomodar suas coisas? Né? O que você trouxe? Se não trouxe nada, a gente nunca traz nada, né? Assim, é difícil. Todo mundo traz alguma coisa. Mas poderia ter feito mais? De acordo com a programação que eu fiz, será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Que eu tive possibilidade de fazer? E aí, ela teve um dos sentimentos, né, que foram vários, tá? No início foi medo, foi pavor, foi um monte de coisa que ela sentiu. Eu tirei esse pedacinho. Conservava a impressão de que todos os meus atos foram cuidadosamente anotados por criterioso e vigilante amanuense. É um escrevente, é como se fosse um escrevente. A quem nada escapara, registrando, inclusive, as ideias mais que um dia ou outro me visitavam a tela mental. A perfeição dos escritos era tal que esses tomavam forma, movimentando-se à minha vista, cobrindo-me de vergonha e horror. Ela se sentiu envergonhada. Envergonhada por várias coisas. Não que ela não tivesse feito, não que ela não fosse uma pessoa boa, né? Mas ela poderia ter feito mais. A gente vai ver no outro slide também. Essa sensação de que eu poderia ter feito mais é uma sensação dolorosa para o espírito. Esse arrependimento de não ter feito o que deveria, vamos botar assim, o que eu me programei para fazer, é uma dor moral, gente. Não é igual à dor física. Poxa vida, eu poderia ter feito mais. Inclusive, ela escreve o livro para mostrar à filha, que deu continuidade lá na casa espírita que eles frequentavam, para mostrar para a filha. Vamos fazer alguma coisa. Né? Bom, de novo a consciência, tá? Vamos olhando as figurinhas. Quem é que tem a chave da consciência? Quanta coisa negativa construíra nos meus dias, sem o perceber. Sabia não ser um anjo em viagem turística na Terra. Todavia, jamais supusera ter sido tão negligente no cumprimento do dever. Algo interior desejava protestar contra as muitas cenas que eu vi, minhas mesmo, né? Agora em revisão. Mas a consciência liberta das algemas da acomodação impedia-me de mentir, ampliando ainda mais as responsabilidades do momento. Ou seja,
Não adianta a gente fugir. Tá? E é essa a dificuldade desse momento. Porque a gente é obrigado, vamos dizer assim, a se ver, a verificar o que a gente fez. Porque não tem aquela coisa, a gente verifica, mas verifica assim, vou deixar isso para lá, né, Carla? Vamos pensar isso depois? A gente faz isso direto, gente. Às vezes a gente tem uma aula aqui que mexe com a gente, né, um estudo, uma coisa. Aí a gente chega em casa e começa a pensar, assim, Carla, vamos ver isso depois, né? Depois a gente vê isso. A gente vai deixando para depois. E aí, o cumprimento do dever é o quê? É a sua programação reencarnatória. Às vezes as pessoas olham a nossa vida de um jeito. Gente, isso, aquilo, tecem comentários. Mas qual é a sua programação? Você sabe qual é a sua programação. E aí você sabe também quando você está fugindo a essa programação. Né? Bom, e aí eu vou ler o outro caso que tem a ver com o conhecimento também do Espiritismo, que é do capítulo 2, Espíritos Felizes, tá, gente? O Van Dort, é assim que se fala? Acho que é isso mesmo. Bom, esse espírito foi evocado por um médium logo após a sua morte. E aí veio a resposta. Esse espírito sai lentamente da sua perturbação. Ele já poderia até vos responder. Ele tinha aquisição suficiente para responder, mas pediu para esperar 4 dias para que a mensagem viesse. Ou seja, ainda estava no estágio de perturbação. Bom, aí veio a informação. 4 dias mais tarde, o espírito ditou o que se segue. Meu amigo, minha vida foi de um peso bem pequeno na balança da eternidade. Entretanto, estou longe de me sentir infeliz. Estou na condição humilde, mas relativamente feliz, daquele que fez pouco mal, sem por isso visar a perfeição. Se existem pessoas felizes em uma esfera, uma pequena esfera, então eu sou uma delas. Ou seja, ele estava feliz. Ok? Lamento apenas uma coisa: o não haver conhecido o que sabeis agora, ou seja, a doutrina espírita. Minha perturbação teria sido bem menor. Ela foi grande. Efetivamente, ela foi grande e penosa. Viver e não viver. Ver o seu corpo, a ele está fortemente ligado, e, no entanto, não poder servir-se mais dele. Ver aqueles a quem se amou e sentir extinguir-se o pensamento que nos une a ele. Como é terrível! Oh, que momento cruel! Que momento quando a perturbação apodera-se de nós e nos estrangula. E, no instante depois, trevas. Sentir, em um momento depois, estar anulado. Desejar ter consciência do seu eu e não se pode recuperá-lo. Não existe mais. E, no entanto, sente-se que existe, mas está em uma perturbação profunda. Ou seja, você acha que não existe, mas você existe porque você não tem o conhecimento. Então, ele sofreu todo esse tempo que ele coloca como interminável. Eu não vou ler tudo, porque não dá. Esse tempo que ele fala que é interminável, é esse torpor, é esse arrependimento, é um misto de um monte de coisa. É um misto de arrependimento, é um misto de poder ter feito mais, é um misto de achar que não está vivo, mas ao mesmo tempo está pensando. Enfim, é um momento. Apesar de ter sido um espírito feliz. Bom, aí ele vai descrevendo e, no final, ele continua dizendo, ou seja, fala novamente: porém, se eu soubesse o que sabeis, como a iniciação nesta outra vida teria sido mais fácil e mais agradável para mim. Teria conhecimento antes de morrer do que tive que aprender mais tarde, no momento da separação. E minha alma teria se desligado mais facilmente. Dizei isto a meu filho, mas dizei muitas vezes, até que ele creia e se instrua. Então, na sua chegada aqui, não seremos separados. Quer dizer, a nossa preocupação, a nossa ligação com os filhos sempre, né? E, para terminar, o último slide, eu coloquei essa janela para representar a doutrina espírita em nossas vidas.
A doutrina, ela faz isso com a gente. Ela abre os caminhos. Porque tudo aquilo que a gente acha que é certo, não fica errado, mas amplia, né? Algumas coisas, sim, são equivocadas, mas outras não. Então, de uma forma carinhosa, a doutrina espírita faz com a gente o esclarecimento. Então, coloquei 3 pontos. O nosso centro espírita, né? A nossa casa de oração. Foco de esclarecimento para quem fica e quem vai, ou seja, a importância do estudo. Quando a gente vem para o estudo, os nossos acompanhantes vêm com a gente, os nossos parentes que não tiveram a oportunidade de estudar, né? Que não tiveram a oportunidade de conhecer. Então, o estudo é o primeiro lugar, né? Segundo, a reunião de esclarecimento aos encarnados e desencarnados. Porque muitas vezes eles saem desse momento de perturbação numa reunião de esclarecimento. O que é a reunião de esclarecimento? É a nossa reunião de desobsessão, que hoje nós chamamos de reunião de esclarecimento. E quem está sendo esclarecido? Nós, em primeiro lugar. Porque ali, na convivência entre as experiências de um e de outro, e a nossa própria experiência, forma-se um misto de aprendizado. Então, a importância da reunião de esclarecimento. Na verdade, toda reunião da casa é uma reunião de esclarecimento. Tanto a reunião de estudo, como a reunião de desobsessão também. E a casa espírita, a nossa casa, é um lugar de oração, é um lugar de educação e é um lugar de convivência fraterna. Bem, pelo menos assim deve ser. E a gente tem responsabilidade séria com esse consolo, porque nós estamos sendo os mais consolados. Pensa quantos espíritos estão nessa situação de perturbação, né? Que não sabem o que acontece. Ah, eu já sei, então está tudo certo. Não, eu já sei, se eu já sei, eu tenho mais responsabilidade. Então, eu tenho o dever de entrar na casa espírita e pensar em todos, pensar nas pessoas, pensar em quem a gente não conhece, porque às vezes a gente ora pelas pessoas que a gente nem conhece, a gente ouviu falar, ah, fulano sofreu um acidente, né? Fulano está com essa tal dificuldade. Então, a casa espírita é um misto disso tudo, de consolo, de estudo e de esclarecimento. Por isso, a gente deve ter muita consideração, vamos dizer assim, muito amor, porque é um centro de estudo que vai fazer a gente mais feliz, com certeza. Que Jesus nos abençoe.